Bom dia, amigos. Dia 9 de janeiro de 2025. 5 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. 10 horas da manhã na capital da Ucrânia. Tivemos um pequeno ataque com drones. 46 foram abatidos pela defesa antiaérea. O resto se perdeu ou medidas eletrônicas. Quanto às baixas, foram 1.430 soldados, 17 tanques, 16 blindados, 36 peças de artilharia, 86 UAVs e 80 veículos de todo tipo. Vários comentários na rede sobre a péssima qualidade das peças de artilharia russas. Não há mais autopropulsado, aqueles grandes que entram em posição e saem correndo. Só tem essa maioria que está sendo derrubada, é tudo auto-rebocado. Auto-rebocado fica parado na posição, atira, é localizado e por isso tem sido destruído em grande quantidade. Tá? Outra observação que eu estou fazendo é que apareceram um monte de filmes no YouTube, provavelmente alguma campanha orquestrada pela Rússia, dizendo que de batalhas que a Rússia que a Ucrânia foi dizimada, que a Rússia está vencendo, não sei o que. Logo no início você vê que é coisa completamente furada, então não dá nem para assistir. Mas tem um, inclusive, que disse que Zelensky deu um ataque de piti, jogou o cinzeiro no chão, quebrou o óculos. Eu nem sabia que ele usava óculos. E que só parou quando o médico chegou e deu uns comprimidos brancos. Bom, se o cara deu ataque de piti, é um direito dele, porque eu também dou de vez em quando. Dou até com a minha sombra. Minha sombra me irrita, eu vou lá e bato nela. Todo mundo tem ataque de piti, pô. Isso não quer dizer nada, quer dizer, o canal ali já está dizendo que o ataque de piti é porque a Ucrânia vai mal. Não, às vezes não. Ataque de piti é porque alguém irritou ele, algum imbecil encheu o saco dele e ele extravasou. Não sei. Por que você dá ataque de piti? Tem 1000 razões de coisas que te incomodam e alguma incomodou ele. Isso se aconteceu. Agora, isso não é grave. Todo mundo tem direito a chutar o balde, ainda mais um homem que está há 3 anos, né, com essa pressão toda em cima dele. Ele não comanda as tropas. Então, o resultado no campo né, no teatro de operações, não é a responsabilidade dele, é do Sirkis. Ele apenas pode se aborrecer, ficar triste ou se aborrecer se ele não gostou de alguma coisa, mas ele apenas é informado do que acontece, ele não se mete. Graças a Deus, porque o Hitler se metia, por isso que a Alemanha entrou pelo cano rápido naquela época. O Hitler, quero que faça isso. Não, isso é um problema dos militares, eles é que entendem. Então, isso não é o problema. O problema que eu vejo é que se de fato aconteceu, coisa que eu duvido, mas que de fato aconteceu, tem alguém no gabinete que assistiu e não é de confiança, né? Porque saiu espalhando para fora do gabinete. Eu acho que essas coisas têm que ficar em petit comité, ou seja, o que acontece no gabinete é um problema do gabinete, não tem que, do lado de fora, todo mundo tem que ter uma aparição estudadamente normal, tá? Então esse é um comentário meu, vocês sabem que eu gosto de falar mesmo, é para isso que botaram na minha frente um microfone, as luzes, e alguém disse, como é? Luzes, câmeras, ação, estou falando. O jovem Zelensky hoje foi para o Rammstein, né, aquele encontro com o ministro da Defesa dos países amigos, e vai discutir, porque os ventos que sopram da Casa Branca, depois do advento, que em inglês eles chamam de inauguração
do Trump não são bons. Cada hora o bobo louro diz mais besteira e já mostrou que está alinhado com a Rússia. É amigo inseparável. Aqui mais, aquele incêndio continua. Tá vendo? Aquele depósito em Engels continua, aumentou, tá brabo. Então, aliás, como previsto. Vamos seguir adiante. Vamos para a nossa querida galeria de membros, porque na linha de frente não tem muito mais coisa para comentar. Uma notícia de última hora. O presidente da Ucrânia, Zelensky, teve um telefonema de Maia Sandu, que é a presidente, né, ou primeira-ministra lá da Moldávia. Então ele disse que temos uma tarefa importante para ajudar a Moldávia com a crise energética. Então, tomara que acabe com aquela palhaçada de Transnistria, unifique o país, e o país, inclusive, fez parte da Romênia, né? Então a Moldávia e a Romênia antigamente falavam língua comum. O russo é que ao chegar lá começou a criar problema com a língua romena. Aliás, a língua romena é uma língua latina, hein? Algumas palavras são parecidas em português, dá até para entender muitas coisas que eles escrevem. Vamos lá para a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Olá, amigos! Eu vou cobrir o nome do mocinho, porque esse meu comentário não é para envergonhar ninguém e nem criar polêmica. É apenas pretexto para conversar com vocês, né? Eu gosto de falar, já notaram isso. E falar de guerra é tão triste que quando eu tenho chance de conversar outros assuntos, eu não me faço de rogado. Eu não me faço de rogado. É claro que eu tô velho. Esse ano de 2025 eu faço 80 anos. Então, esse programa, né, esse canal e esse programa de Ucrânia serve para mim para exercitar a memória, porque velho é uma parada. Dizem que a cabeça, o cérebro de um velho é igual a um queijo suíço, aquele cheio de buraco. E os nomes próprios ficam nos buracos. Então o normal é um velho da minha idade falar assim: vocês lembram do... aquele que fica perto da rua, entendeu? Lembra a história inteira, mas tudo que é nome próprio some da nossa memória. É uma broga, não é com droga com D, é uma broga com B mesmo. E lógico que de vez em quando eu cometo sarcófago. Eu brinco dizendo que é sarcófago, eu sei que sarcófago é túmulo lá somente dos egípcios, não, mas eu digo que
quando eu erro as palavras, eu cometo um sarcófago. Isso é uma brincadeira que eu faço desde jovem. E esse jovem aí, que eu escondi o nome, perdeu o tempo danado dizendo assim, você falou cara loiro, mas na verdade é louro. Ele podia até ter razão. Eu já estou trocando as coisas. Lembra que um dia desse eu entrei e disse que ainda estava... Eu disse que eu estava em... Sei lá, estava no dia errado. E muitas vezes eu esqueço. Protocolo de Minsk, hoje eu lembrei. Eu ia falar no outro, mas eu esqueci o nome. Aí tem que parar aí no Google, pedir ajuda. Gente, desculpa. Eu tô velho. Se vocês quiserem me abandonar, é só me avisar que eu fecho tudo e vou para casa brincar. Mas, como eu disse, esse canal, conversando com vocês que eu digo aqueles amigos fiéis do canal. Porque entra um pessoal novato aí, como esse que eu tô escondendo o nome, deve ser novato, não entende nada, não conhece a gente, porque vocês já estão, sei lá, quanto tempo que a gente está junto, né? Então vocês já me conhecem, já sabem quais são os meus defeitos. Que bom que pelo celular e pelo computador vocês não veem cheiro. Mas não é isso não. Eu achei que ele podia estar certo. Então, onde é que a gente vai? A gente vai no Google. E no Google diz que ambas as formas, louro e loiro, são corretas. E no Google tem uma explicação grande. Quem quiser, a resposta está lá no canal. É só procurar. Eu não vou apagar. O rapaz está certo em achar que achou. Mas... Gente, esquecendo o louro e o loiro, que é aquele... Ele falou que eu chamei o cara de cara louro. Eu devo ter falado diabo louro. Um adjetivo qualquer. Cara, dificilmente eu uso esse termo. Mas deixa pra lá. Eu queria saber o que isso somou ou acrescentou às nossas vidas. Se é louro ou se é loiro. Hã? O que isso ajudou a Ucrânia? Vocês viram que eu estava constrangido nesse dia, né? Dia de ontem. Eu estava constrangido porque, poxa, esse negócio de dizer de deserção, e logo na princesa Anne de Kiev, que foi uma brigada que foi tão montada com tanto carinho pelos franceses, os franceses estão ajudando tanto. É lógico que isso me deixou... Um assunto desse baixa a moral de todo mundo. Baixa a nossa moral do canal, como baixa a moral do soldado, por isso que eu evito dizer. Tem gente aí todo dia me perguntando, e quantas são as baixas da Ucrânia? Isso não interessa. Baixa da Ucrânia interessa para o inimigo, não interessa para a gente. Nós temos que ficar pensando positivamente, pensando nas coisas boas, que deem esperança, ajudem a alavancar a Ucrânia a se livrar desse encosto. Né? Esse tal de Putin é um encosto. Que ele ferre a Rússia é um direito dele e dos imbecis que moram na Rússia. Né? Que não sabem o chefe que tem, ou então sabem, mas ele armou tão bem a polícia que ninguém consegue fazer nada, porque ele prende, mata, manda lá pro Gulag. A história da Rússia tá cheia dessas coisas. Deixa eu voltar para o meu canto, mas, de qualquer maneira, agradeci muito essa oportunidade que o moço que eu escondi o nome deu, de eu poder bater um papo furado com vocês, tá? Eu me lembro que o português é uma língua danada. Não fui eu que inventei, não, foram os portugueses. Portus Cali, o tal de Afonso Henriques, sei lá. Não tem nada com isso, não. Pedro Álvares Cabral só deu uma ajudazinha, né? Mas antes do Pedro Álvares Cabral, o português já estava por aí. Eu me lembro que eu sou atirador, vocês sabem. E tem sempre uma discussão besta, falta do que fazer, se é... Ó, tá vendo? Esqueci. É uma droga. O que eu ia falar? Esqueci. É isso que eu falei, tá vendo? É isso que eu falei que tá vendo com a minha memória.
A quem puder ajudar, agradeço. Não adianta jogar pedra, porque... Lembrei, tá vendo? A memória do velho é assim. Eu acho que os contatos elétricos, né, dos neurônios estão morrendo, então às vezes a informação está lá, mas o caminho mudou. Em vez de ser aquele caminho rápido para poder falar e lembrar, ele deu uma volta. Deixa eu parar de falar, senão daqui a pouco eu esqueço de novo. Esqueci. Eu estou falando que é complicado. Cápsula, projétil... estojo, lembrei. Há sempre uma discussão besta se o plural de estojo é estojos ou estojos. Pô, diferença besta e o tipo do troço idiota de uma discussão interminável. E o cara, no fim, se pesquisar no Google, vai ver que as duas formas estão corretas, tanto estojos quanto estojos. Ora, coisas do português, viu? Não é que eu esteja sem assunto, não. É que eu já falei, eu gosto de conversar com vocês e nesses papos vocês vão vendo a minha dificuldade de falar de improviso, né? Quando eu estou gravando não sei o que lá, ou eu estou lendo a matéria na minha frente, eu boto ali na minha frente e fico lendo, mas muitas vezes estou falando de improviso. Aí é que é o perigo. Porque essa história, eu não posso parar para pensar. E muitas vezes o tal do pensar não funciona. E eu esqueço as palavras mais simples. Tá vendo? Até agora eu não consegui lembrar o outro protocolo. Um é o de Minsk. Não vou lembrar, e vocês devem estar rindo a beça porque vocês sabem, vocês lembram. A droga é eu. Não é só eu, não, é eu mesmo. Chega, já falei muito. Olha eu aqui de novo. Provocou, deu chance, eu apareço. Um amigo no canal deu a seguinte ideia. Puxa, por que não pega esse cara que bateu o recorde mundial de abater meia dúzia mísseis de cruzeiro em uma simples missão, quer dizer, em uma mesma missão? Por que não pega ele para instrutor dos demais para formar não sei o quê? Não. A resposta é mais completa que isso. E eu vou gastar todo o tempo do canal para dar essa explicação. Então o que eu sugiro? Hoje no mundo militar, olha o tempo que eu levei para lembrar essa coisa, tá complicada a minha vida. Não, é em cima que bate, né? Hoje no mundo militar fez uma matéria sobre isso. Ela é longa, então eu vou deixar nos comentários, ucranianos de aproveitar plenamente as capacidades. Deixa eu tirar o som, porque tem copyright. Eles fizeram uma matéria bem completa, dizendo todo esse problema, diferença entre os aviões russos e os aviões ocidentais. Então, ela está completa e toma todo o tempo que você pode usar, mas eu não posso colocar no canal. Então eu vou deixar nos comentários desse canal o link para a matéria que se chama Temos os caças, mas precisamos de mais pilotos, né? E explica por que a Ucrânia sofre com a falta de pilotos. Então, vou deixar lá. Está muito bem feita, tá vendo? Mostra diagramas, mapas, painéis. Então, dá uma olhadinha lá que aí vai dar toda aquela explicação. Eu dei uma resposta bem simplista para o jovem por causa do tempo. Mas lá no canal, né? Hoje no mundo militar, você tem todo o tempo que precisa. Alguns relatos mencionaram que drones FPV, First Person View, ou seja, aqueles que usam realidade virtual, ucranianos atingiram 2 helicópteros Ka-52 enquanto atacavam ao norte de Priutini. Poxa, derrubar 2 helicópteros e com drone, a turma da Ucrânia está ficando braba mesmo. Já tinham colocado um drone
embarcado um drone aéreo, embarcado num drone naval, né? Por quê? Porque o alcance do drone aéreo era muito pequeno, ainda mais que estão dizendo que era com fibra ótica. Fibra ótica, 10 quilômetros, no máximo 20, né? Porque senão o cabo fica pesado e parte. Imagina, o drone marítimo, né, o drone naval, carregou o drone aéreo até próximo do alcance dele, aí lançou o drone aéreo que atacou aquele Pansir lá em Odessa, em Kherson, né? Então nós já tivemos drone naval com míssil derrubando 2 helicópteros. Tivemos drone naval que carrega drone aéreo para atacar sistemas antiaéreos que deviam ter localizado ele e não localizaram, se ferraram. E agora, drones derrubando 2 helicópteros de ataque Ka-50. Tá brabo. Enorme comboio de ambulâncias doados pela Polônia foram vistos há poucos dias na fronteira polaco-ucraniana. Poxa, que bacana. Obrigado aí à Polônia pela doação dessas ambulâncias. Aqui vemos ucranianos cansados. Cansados, mas inabaláveis na sua vontade de defender o seu país, sua liberdade e expulsar o invasor. Esse é o grande e poderoso exército russo. O exército russo consiste agora em selvagens imundos que se dirigem para um ataque de carne kamikaze com carrinhos de golfe chineses ou carros roubados de famílias ucranianas. Então, esse é o poderoso exército russo que o Dr. Putin tanto bota a banca lá para o lado do Trump. E só Trump mesmo para acreditar nessas baboseiras. O Yuri Ignat disse que os F-16 não podem fechar regiões da linha de frente dos cabos. Os parceiros não transferiram novas aeronaves. E essa modificação dos caças é incapaz de resistir aos aviões russos no céu. Então, é um impasse. Bom, vocês sabem que a Ucrânia suspendeu o trânsito de gás daquele contrato que não foi renovado. Mas ainda existe um contrato de petróleo, tá? Então a Ucrânia está planejando suspender também o trânsito de petróleo russo para a União Europeia a seguir ao gás que ela já suspendeu. Mas aí depende de um projeto de lei ser submetido à Rada, né, que é o congresso deles lá, o parlamento, para rescindir o contrato de 2019, que deveria durar até 2029. Mas aí o contrato vai ser rescindido unilateralmente. Aí é um assunto de guerra mesmo. O depósito de petróleo russo Cristal em Engels queima de forma bem gloriosa. Então esse foi o ataque da madrugada no campo de aviação de Engels 2. Tripulações BMP do batalhão Kuriv destroem russos na região de Kupian, impedindo que o inimigo ganhe uma posição segura nas margens do rio Oskol. Russos capturados em Kursk receberam aulas de idioma e aprenderam as 2 frases ucranianas mais importantes de que precisam para saber para onde estão indo. Его с нами не было. Ну чё, бля, не замерзли? Или тепло, бля, в Украине? Вот так надо, бля, отвечать. А там не научили, что нам надо? Пароль какой? А ну, слава Украине! Все
Чего смеешься? Что надо отвечать? Оу! Какого Богу, бля? Agora eles sabem. Esse é um T-64 ucraniano em camuflagem de inverno. Eu não consigo nem imaginar como deve estar frio por dentro, né? Porque metal, né? Bebe água gelada num copo de metal, num copo de alumínio, qualquer coisa para você ver como é que metal mantém mais frio aquilo que já está frio. Pessoas legais que os russos têm lá, hein? Olha só. Caramba, essa noite na rua Korolev, desconhecidos atiraram um foguete pela janela de um carro, atingindo o para-brisa de um outro estacionado. Pô, eles têm uma turma lá bem legal, né? Ó, lá vai. Aqui nós vemos um voo da Força Aérea da Ucrânia, um MiG-29 e um Sukhoi 25. Ele está pilotando e provavelmente filmando com o celular, né? O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia relatou a destruição de um depósito de petróleo que fornecia combustível ao aeródromo militar Engels 2. Essa noite, a base de armazenamento de petróleo Cristal Combine em Engels, região de Saratov, foi atacada. Numerosas explosões foram registradas na área alvo e um incêndio em grande escala eclodiu. As autoridades locais confirmam que a instalação industrial foi atingida. Deve-se notar que esse depósito de petróleo fornecia combustível ao campo de aviação militar Engels 2, onde está baseada a aviação estratégica inimiga, disse o Departamento de Comunicado. Anteriormente, a Astra geolocalizou fotos e vídeos do local do ataque e descobriu e confirmou que o ataque atingiu o depósito de petróleo da fábrica de Cristal em Ros Reserve. Essa é uma instituição do governo federal responsável pelo armazenamento de combustível para a base aérea Engels 2. O Astra conseguiu determinar a localização comparando os frames do vídeo com os frames dos mapas panorâmicos do Google. Caramba! Fotos publicadas posteriormente pelo governador da região de Saratov, Roman Busargin, confirmam essa informação. De acordo com as últimas informações, a base continua em chamas. Já informei isso, mas não custa repetir. A Ucrânia planeja pôr um fim também ao trânsito de petróleo russo para a União Europeia. Isso vai debilitar mais ainda a economia já baqueada da Rússia. O acordo deveria durar até 2029, mas vai ser encerrado antes, assim que a Rada, né, o Congresso lá, o parlamento ucraniano, autorizar. Trump afirma que a Rússia invadiu a Ucrânia para evitar a OTAN na sua porta. Essa narrativa de que a Rússia invadiu por causa da OTAN sempre foi uma propaganda russa. O uso desse discurso apenas revela que Trump era de má fé e tem as suas pautas alinhadas com o Kremlin. Aliás, como eu sempre disse. Disseram que às vezes aparecem muitos ratos nas trincheiras, por causa de comida, né? E eles atacam a despensa, né? O depósito de comida deles. Então, é por isso que a gente vê o pessoal cheio de gatos também. Para ratos,
nada melhor que gato. Só o rato lá do Kremlin, que gato não dá conta. Isso é Moscou, tá? São russos irritados contra o regime do Putin. Então, né? Tudo mais caro, o pessoal tá com fome. Então, é isso aí. O povo começa a se rebelar. Isso faz parte. Mais uma. Já sei que o pessoal novo que passa por aqui, que não é inscrito no canal, vai me jogar pedra como um jovem agora. Quando eu critico o novo, eu não tenho nada contra o novo, não. Todos são bem-vindos, né? Eu não cheguei a 107 mil inscritos brigando com quem quer entrar no canal, não. É que... Ai, meu Deus. Toda explicação é longa. Toda explicação é longa. Isso acontecia muito no tempo... Eu fui... Ninguém sabe, mas aqui no Brasil eu fui o primeiro provedor internet. Eu tinha um BBS. Antes de haver internet, a gente conversava entre si dentro do que se chamava BBS, né? A gente telefonava por um telefone do BBS, entrava e batia papo como faz hoje na internet. Um pouco mais rudimentar, mas é o que tinha antes de 1995. Em 95, a Embratel entrou em operações, precisava de cobaias para testar o backbone deles e o meu BBS, o Uniki BBS, foi a cobaia, virou o Uniki Internet, isso aí é outra história. E era a mesma coisa. Quando entra um novo, o novo, em qualquer lugar, não tem paciência de estudar ou ver aquelas conversas que já ocorreram sobre os assuntos. Ele já entra dando a opinião, pá! E às vezes a opinião foi muito debatida antes e ou concordada ou não concordaram com ela, mas não importa. Isso é do novo. Eu já fui novo também em um monte de lugares. Nessa associação que eu fui presidente de oficiais do Exército, eu quando cheguei novo também cheguei cheio de ideia e todo mundo olhava para mim. Não. Então, não estou criticando o novo, são todos bem-vindos. Mas um jovem agora que deve ser novo, né? Porque eu acredito que o pessoal que está mais acostumado comigo já sabe o porquê das coisas, por que foi montado o canal desse jeito, né? O canal com esse assunto Ucrânia foi montado desse jeito. Quem acompanha sabe, né? Que foi o Valdeci que deu a ideia de criar membro, botão membro, eu nem sabia como fazia isso. E é um valor simbólico de R$ 2,99, ou seja, R$ 3. Isso não deixa ninguém mais rico e nem mais pobre. Qualquer um pode ser membro com, R$ 3, pelo amor de Deus. E também não é o que vai me deixar rico. Alguém já andou até me pedindo dinheiro, né? Lembra? 10%, sei lá quanto, andou pedindo aí alguma coisa achando que eu estava ficando rico. Não, eu não tô rico e já expliquei que é uma coisa simbólica. Por que eu deixo os membros na frente? Ele inclusive reclamou que a musiquinha é chata. Poxa, eu acho aquele piano uma delícia. Se vocês quiserem, eu venho para cá tocar violão para vocês. Eu sei tocar violão, piano eu não tenho, eu tenho violão. Mas isso é uma outra história. Mas por que é colocado na frente? Em respeito e consideração. Não importa que o valor seja alto ou baixo. O que importa é que eles quiseram mostrar que estavam querendo colaborar e apoiar o canal. E eu sou muito grato, eu e a Mergulhinha somos muito gratos a todos os apoiadores, que nós chamamos de membros. E por sermos gratos, e por devermos a ele esse respeito e essa continência, digamos assim, que é o meu jeito de cumprimentar alguém, é com continência, então essa minha continência respeitosa tem que ir sempre para os membros, e é por isso que eles vão na frente. O jovem sugeria, bota lá atrás, porque aí ele não precisava ver, ele via as notícias e depois ia embora sem render homenagem aos membros. Está errado. Todos nós do canal devemos homenagem aos membros,
que são os apoiadores, são aqueles que estão me dizendo que eu estou no caminho certo. Se não houvesse apoiador, eu já tinha pego meu chapéu e ido embora. Mas são os apoiadores que me mantêm. Vou ficar emocionado, então é melhor eu parar por aqui. Mas são pessoas como o Ivan, Anabel e outros que lá no grupo de WhatsApp ficam comentando e me dando apoio daquelas matérias ou opiniões que eu dou aqui no canal. Então é por isso que os membros, dos quais somos gratos, ficam na frente e não atrás. Atrás estão os abraços de todos aqueles que passaram por aqui e disseram de que cidade. Tem muitos que, que como acham que eu já sei, já não estão mais dizendo a cidade. Tá bom para mim. É para eu ou é para mim? Agora eu não sei. Eu acho que é para mim. Hein? Eu. É para eu? Então a outra disse que é para eu exercitar a minha memória. Tudo bem. Mas, na verdade, é um aviso, porque tem gente que não quer que eu coloque lá atrás. Mim não exercita a Um memória. colega... Eu exercito. Tá bem, amor. Um colega pediu que não colocasse, porque a família dele na Ucrânia tem sido perseguida, ainda está do lado russo. Então eu não sei quem pode e quem não pode aparecer. A maneira que eu sei é, deu o nome da cidade, eu coloco na relação de abraços. Omitiu a cidade, eu já não coloco. Então, você que está forçando a minha inteligência e a minha memória, o que eu agradeço, lembre-se que se você não está colocando a cidade é porque você está me sinalizando que você não quer que eu relacione. Beijo no coração de vocês. Hoje vou receber pedrada de todo lado, porque estou falando mais e mostrando menos guerra. Deixa eu procurar um pouquinho de guerra. De acordo com relatos da mídia, o Banco Central Russo está considerando a possibilidade de congelar depósitos de indivíduos como uma alternativa ao aumento da taxa básica. Segundo fontes internas, a presidente do Banco Central, Elvira Nabiullina, nomeou uma comissão especial para avaliar as consequências de tal medida. Isso não vai dar certo. Já dissemos uma vez que todos pagarão pela aventura de Putin com a guerra de uma forma ou de outra. Bem, está aqui, pagando. Helicóptero de ataque Mi-24V, fornecido pela República Tcheca. Ele pertence à 18ª Brigada de Aviação do Exército Separada Ucraniana, armado com foguetes B-8V-20A de 80 milímetros. Então, pouco a pouco, a gente vai conhecendo a Força Aérea da Ucrânia. Vocês lembram que ontem o Vital Pereira, aqui do canal, deu a informação sobre as deserções. Então, aí, hoje ele me mandou a nota que ele tinha lido, né? E eu vou ler para vocês. Segundo oficiais militares franceses, algumas dezenas, e não milhares, algumas dezenas de soldados ucranianos desertaram durante a sua formação na França. Paris diz que o número de deserções é muito marginal em comparação com o número total de soldados treinados. Um certo número de soldados ucranianos desertou da unidade que estava sendo treinada em França, informaram os meios de comunicação franceses, se referindo a oficiais do Exército. As deserções continuam a ser muito marginais em comparação com o número de soldados formados no país da Europa Ocidental, acrescentaram. Aí diz qual é a unidade, né, que eu já expliquei, e que o exército francês treinou cerca de 2.300 soldados, acompanhado por 300 supervisores ucranianos. De acordo com o oficial do exército francês, os soldados ucranianos que receberam formação na França foram sujeitos a um regime disciplinar imposto pelo comando ucraniano. E não, disse ele, criminalizamos a deserção em França. Eles estavam em quartéis franceses, tinham o direito de sair. Tá? Então, de qualquer forma, está sendo investigado. Parece que houve
negligência ou incompetência do comandante, que não soube controlar isso, e já foi até demitido, e tudo mais, tá? Ele disse também que o objetivo da revisão é avaliar as estruturas de gestão, os processos e o cumprimento da legislação, a fim de apoiar as reformas e aumentar a eficácia no campo de batalha. Tá? O problema da deserção é que o militar, né, o treinando, né, o cara que está sendo treinado, ele pode, primeiro, achar que ele não está ainda em condições, ele não está preparado, então ele fica assustado com isso. Né? Guerra é uma coisa assustadora. Enfim, a Ucrânia vai saber lidar com isso. E obrigado aí ao Vital pela informação. A SBU e a Polícia Nacional da Ucrânia detiveram 2 sabotadores do FSB que explodiram uma linha férrea em frente do trem UZ. Roman Berenda e Uri Klimov, da região de Khmelnytsk, contataram o FSB através dos canais do Telegram em busca de dinheiro fácil. Um deles é viciado em drogas, o outro, um desertor escondido. Seguindo instruções dos russos, os traidores fabricaram explosivos caseiros, os colocaram sobre os trilhos da ferrovia e ativaram quando a locomotiva se aproximava. O maquinista conseguiu parar o trem a tempo e ninguém ficou ferido. A SBU deteve os sabotadores em perseguição e agora enfrentam prisão perpétua com confisco de bens. A Rússia atacou com bombas KAB, são bombas guiadas, né? Bombas aéreas guiadas. Atacou Zaporizhia e tem dezenas de feridos. Foi difícil, mas é assim que a Rússia age. Ataca só áreas civis sem defesa apropriada. Poxa, belo selo. Gostaria até de ter um. Memorando de Budapeste é uma besteira. Os Correios da Ucrânia vão lançar um novo selo com essa poderosa declaração de Zelensky. Memorando de Budapeste é uma besteira. O desenho simboliza a frustração da Ucrânia com as garantias de segurança não cumpridas e sublinha a importância de salvaguardar a soberania nacional. Tomara que mandem um para o Trump. Assim chegamos ao final de mais essa edição. Espero que você tenha gostado, ela foi feita com muito carinho. Tem algumas outras notícias que eu podia ter dado, mas já está muito grande. Então, o que sobrou daquilo que eu vi perfeitamente cabe amanhã. Então, que você tenha aí um bom dia, tudo de bom, e até amanhã, se Deus quiser.